trapaceiro do Fortnite condenado a pagar centenas de milhares de dólares. As transgressões de Elon Musk nos games, chegou a hora de mais uma edição de gamers que foram pegos trapaceando. Torneios de Fortnite podem ser um negócio extremamente lucrativo para jogadores habilidosos, então é natural que alguns malfeitores vejam nisso uma oportunidade. Em junho de 2024, Sebastian Araújo foi banido do Fortnite pela Epic Games por trapacear durante um torneio, mas esse idiota se recusou a desistir. O cara era teimoso demais. Por 4 meses, Sebastian usou um dispositivo de spoofing e contas novas para burlar o banimento, enquanto continuava a trapacear em torneios de Fortnite, e não foram poucos. Ele acabou participando de pelo menos 18 deles, levando para casa um total de 6.850 dólares. Talvez o crime compense. Pode até ser no curto prazo, mas a longo prazo, no decorrer desse torneio, Sebastian acumulou quase 1.000 denúncias de trapaça, o que levou a equipe jurídica da Epic a investigar. E sabe o que eles descobriram? Que seu velho amigo Sebastian estava de volta às artimanhas. Só que dessa vez ele havia ganhado dinheiro com essas ações sujas. A coisa ficou séria. Em dezembro daquele mesmo ano, a Epic entrou com um processo contra ele. E sabe o que ele fez? Pediu desculpas e procurou o caminho mais fácil para resolver as coisas? Não, ele ignorou tudo e simplesmente deve ter pensado que o problema ia sumir. Claro que não, né? Infelizmente para ele não é assim que a lei funciona. Então em junho de 2025 saiu uma decisão. A Epic venceu por ausência de contestação e recebeu 168.550 dólares por violações da DMCA e da Lei de Direitos Autorais, além de outros 6.971 dólares em honorários advocatícios. By default, my favorite way to win! A Epic também anunciou sua intenção de doar os ganhos para a instituição de caridade infantil Child's Play, que fornece brinquedos e jogos para hospitais. Talvez o crime realmente compense, só que não para o criminoso. Agora, praticamente qualquer um pode trapacear no Fortnite, mas é preciso muita coragem para trapacear durante a Copa do Mundo de Fortnite. Considerando que a premiação gira em torno de 100 milhões de dólares, não é de se admirar que as pessoas sejam tentadas a recorrer a meios ilícitos para vencer. Mas para o jogador profissional Jonathan Johnny K. Kosmala, da Team Caliber, a tentação irresistível de trapacear falou mais alto. Em 2019, esse jogador foi exposto na internet depois que uma conversa sua no Discord com um conhecido vencedor de cheats foi divulgada. É possível ver que Johnny K, aqui chamado de Big Boy, estava tentando comprar um cheat de ESP. Esse é um hack que permite ao jogador ver a localização de todos os seus inimigos, mesmo que haja paredes ou terreno no caminho. Depois de baixar, Johnny K iniciou uma chamada com o vendedor, que o orientou no processo de instalação. Mas infelizmente para ele o vendedor gravou a conversa. Where did it download to? Oh, it didn't even. This one? Yeah, that one. That's still all you're gonna need. Inicialmente pareceu funcionar perfeitamente. Ele entrou na sua conta oficial com o software de trapaça em execução e o jogo carregou normalmente. Mas de repente a sua conta foi sinalizada pelo software anti-trapaça do Fortnite e ele foi imediatamente expulso do jogo. Depois de tanta exposição, o Team Caliber não perdeu tempo em expulsar o trapaceiro da equipe e cortar os laços com ele. Bom, por pior que pareça, eu acho que a queda desse cara não doeu tanto assim. Com essa audácia e cara de pau, ele deve ter tirado de letra. Se você é fã dessa série, provavelmente lembra de quando eu falei sobre o Dream. Acontece que ele foi exposto pela comunidade por ter falsificado suas speedruns de Minecraft, mais especificamente por um tal de Minecravenger, também conhecido como Eric. Eric apontou que Dream não estava jogando a versão vanilla do jogo. Descobriu-se que ele havia deixado alguns mods ativos acidentalmente de uma transmissão anterior. Que vergonha! Esses mods em particular aumentavam suas chances de negociar com NPCs e obter itens de inimigos, permitindo que ele terminasse o jogo em um tempo incrível. Então imagina como o Minecravenger deve ter se sentido quando foi pego trapaceando nas próprias speedruns exatamente da mesma forma. Bom, não é à toa que ele sabia o que o Dream estava fazendo. Os detetivões da internet perceberam que ele tinha um vídeo específico em que conseguia coletar 769 obsidianas de 290 baús. A probabilidade disso acontecer é de cerca de 1 em 28 bilhões. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. E havia outros exemplos de manipulações semelhantes em vários outros vídeos, mas a prova definitiva foi uma speedrun com um corte muito perceptível, mostrando que diferentes vídeos haviam sido emendados. Eric vinha trapaceando em speedruns de Minecraft há anos. Ele foi apagado dos registros oficiais, seu nome foi difamado e ele acabou deletando todas as gravações do seu canal no YouTube.
Speedrun é coisa séria, e é por isso que o youtuber Tavo Bettencourt foi duramente criticado quando o canal mexicano Badabum publicou sua speedrun incrivelmente rápida de Super Mario Bros. Em 2017. Ele passou pelo jogo inteiro sem esforço, completando em respeitáveis 5 minutos e 12 segundos. E embora esse vídeo tenha lhe rendido muitas visualizações, a comunidade de speedrunning apontou alguns sérios problemas. Para começar, mesmo que a tentativa tenha durado apenas 5 minutos, Tavo aproveitou o tempo para tomar refrigerante e comer pizza enquanto jogava. Certamente, se ele tivesse levando isso a sério, poderia ter esperado 5 minutos para comer, né? Além disso, de maneira bem suspeita, os contadores do jogo não correspondiam ao que estava acontecendo na gravação, como aqui, onde Tavo coleta 11 moedas, mas o contador curiosamente aumenta em 12. Ficou claro que Tavo tinha roubado a gravação de speedrun de alguém e misturado com um contador diferente para que não fosse tão óbvio que ele havia roubado, mas esse pequeno erro não passou despercebido pelos speedrunners de verdade. Eles encontraram a gravação original e revelaram que ela havia sido descaradamente roubada do speedrunner recordista mundial Darbian, e quando a comunidade descobriu, Tavo foi crucificado online. Mais tarde ele admitiu que tinha feito e se desculpou, alegando que era apenas parte de um experimento social. Desculpas esfarrapadas à parte, é bem claro que isso foi feito só para ganhar fama, visto que apesar de ter pedido desculpas, a sua speedrun ainda tá lá no canal do Badabum. Agora eu quero ver esse cara usar os seus dotes de edição de vídeo para se livrar dessa reputação arruinada. Passando para algo diferente, essa é a streamer Queen Glory RP, que transmitia conteúdo de games além de uma série de outros assuntos na Twitch. Ela basicamente jogava jogos single player como Elden Ring, então mesmo que ela trapaceasse neles, era meio que quem se importa, mas acontece que não eram os jogos que ela estava passando para trás, e sim a própria Twitch. Dá uma olhada nesse vídeo de março de 2025. Hi, Chief. Hello. Você acabou de presenciar o momento em que Gloria foi flagrada em 4K, revelando acidentalmente o seu software de bot de visualizações. Para quem não sabe, bots de visualizações são exatamente o que o nome sugere, uma forma de pagar para aumentar artificialmente o número de views da sua transmissão e conseguir mais visibilidade. Tá, mas depois de ser pega em flagrante, como é que ela reagiu? I will be right back, guys. I'll be right back. I'll just come back in a sec. Internet went out. No, I needed to do a little. My OBS was asking me to reset something, and I needed to stop stream. That's so sad. But I'm back. Ah, tranquilo, nada suspeito. Gloria rapidamente fez uma declaração nas redes sociais tentando minimizar o incidente. Ela alegou que tinha ouvido falar sobre como era fácil usar bots de visualizações e que estava só curiosa. Onde é que eu já ouvi essa história antes? Por algum motivo ela ficou tão chocada com a existência do programa que esqueceu de fechar e deixou uma aba aberta enquanto transmitia. Só isso. Right. Naturalmente, ninguém em sã consciência acreditou, e Gloria foi banida da Twitch. Hoje em dia, ela transmite no Kick, a plataforma para aqueles perdedores que não conseguiram entrar no mainstream. Lá ela transmite o mesmo conteúdo simples, só que com roupas mais reveladoras. Por que será, né? Não sei se eu acho melhor ou pior o fato de que ela trapaceou nas transmissões em vez dos jogos. Quase todo fã de Fortnite conhece o nome FaZe Jarvis, mas não necessariamente por um bom motivo. Esse youtuber e gamer britânico ficou famoso quando se juntou ao mega popular grupo de esportes The FaZe Clan em 2019. Ele vinha publicando vídeos de gameplay de Fortnite no YouTube desde 2018, com muitos dos seus vídeos alcançando milhões de views. Seu canal era composto quase exclusivamente de gameplay de Fortnite, mas então em 2019 ele tomou uma decisão incompreensivelmente burra. Ele publicou um vídeo onde afirmava abertamente estar usando um aimbot. Because I've got the hack open and stuff, it's making my Streamlabs like lag, so I can't do that. You won't be able to see on the recording that I've got the mod, but just so you guys know I do. This is what happens. Look, aimbot FOV, aimbot FOV. Like, I don't know what half this stuff means, but it's actually about to be lit. We're about to pop off. I don't miss a shot. I don't miss a shot, bro. Yo, we're cracked. Look at this. Look at this.
Embora o vídeo controverso tenha lhe rendido um bom dinheiro no YouTube, a Epic Games, desenvolvedora do Fortnite, não achou graça nenhuma. Eles têm uma política de tolerância zero para qualquer tipo de trapaça. Pior ainda se você se gabar disso para milhões de pessoas na internet. Sem perder tempo, a Epic Games agiu com rigor e baniu imediatamente a conta de Jarvis. Mas o banimento não foi de um mês ou dois, foi para sempre. E isso não significava que ele estava banido só da comunidade. Ele também foi proibido de participar de todos os futuros eventos de Fortnite. Que tiro no pé que esse cara deu. No melhor estilo YouTube, Jarvis lançou um vídeo pedindo desculpas emocionado, admitindo suas infrações e aceitando a decisão da Epic Games. I'm truly so sorry. Epic, I know I have to take accountability for my actions, and I'm gonna do my best to accept any punishment that comes my way, whatever happens. I'm not trying to find a quick road out, but being banned forever is just thinking about a lifetime ban is just I didn't expect this would happen. Mesmo com toda essa choradeira, a conta dele permaneceria banida até 2025. O que você acha disso? Ele deveria ter permanecido banido? A gente sabe que o Ricochet, o anti-cheat atual, claramente não funciona. Em outubro de 2024, a conta Call of Duty X publicou sobre uma falha que detectaram no anti-cheat Ricochet, que resultou no banimento de jogadores legítimos. Eles alegaram que era apenas uma pequena quantidade, mas acabou que isso não era bem verdade. Hackers que estavam usando a vulnerabilidade logo apareceram para fazer revelações. Eis que surge Visor, o cara que a descobriu inicialmente. Esse sujeito conseguiu usar a vulnerabilidade para banir milhares de usuários. O Ricochet estava vasculhando os dispositivos dos jogadores em busca de sequências de texto e banindo aqueles que as detectavam. Eu sei, parece loucura, mas Visor conseguia banir usuários só mandando a palavra aimbot para eles por mensagem privada no jogo. E azar, que se dane o contexto. A partir daí o cara conseguiu automatizar o processo. Ele escreveu um código que o fazia entrar em uma partida, enviar uma mensagem privada a um jogador, sair e repetir tudo de novo. E isso seguiu por meses, e conforme a Activision adicionava novas frases gatilho, Visor as utilizava também. Se você acha incrível que a Activision seja tão amadora, você não tá errado. Seu sistema anti-cheat, o Ricochet, é muito lento para atualizar, e obviamente parece mais preocupado em banir por mensagem do que por hacking. E vocês jogando Call of Duty bem felizes. Tá, tudo bem, sempre temos o Battlefield. Sim, em agosto de 2025, a versão beta de Battlefield 6 foi lançada e recebeu muitos elogios. Seria esse o ano em que o Battlefield finalmente supera o Call of Duty? Nossa, imagina só! Mas infelizmente essa não foi a grande questão aqui. Um jogador do beta resolveu publicar alguns vídeos do seu gameplay. E, bom, só assiste. Oh my god, what the f***? That was nuts! Dizer que o gameplay de Rylix viralizou seria um eufemismo. Parece que até quem não joga videogame se pegou assistindo esse avatar de garota gato de anime em algum momento. E como você pode ver, a mira de Rylix era muito boa. Tipo, muito boa mesmo. Talvez boa até demais. Wow, I flicked straight at that guy through the wall. Oopsie. As respostas a esses vídeos foram explosivas. Milhares de pessoas fizeram acusações de uso de aimbot, e não dá pra culpá-las. A troca instantânea entre inimigos, a mira indo automaticamente naquele cara atrás da pedra, é compreensível que as pessoas fiquem desconfiadas. Mas em vez de analisar as evidências de maneira objetiva, a situação de Rylix se complicou muito. Rylix é transgênero e se identifica como mulher, e isso se tornou um ponto de debate maior que o gameplay em si. Algumas pessoas a defenderam por sua identidade, alegando que as críticas vinham de transfóbicos. Outras a atacaram por isso, alegando que a identidade estava sendo usada como escudo. Pouquíssima gente parecia lembrar que a discussão era sobre se ela estava ou não trapaceando em um jogo. Agora, se ela se identificava como homem, mulher ou laticínio, tanto faz. Tá, mas qual era a história? Alguns dos vídeos da Rylix, na minha opinião, realmente mostravam uma trapaça descarada. Travar a mira através daquela pedra é uma grande pista, e alguns dos movimentos rápidos entre os alvos parecem completamente sobre-humanos, mas eu não acho que todos os vídeos sejam falsos. Rylix joga jogos de tiro há muito tempo e se tornou parte integrante da comunidade de mira. Nossa, me deu até vergonha de falar isso. Esses caras passam incontáveis horas em programas de treinamento de mira, clicando em pontos em movimento. A questão é que quando alguém dedica tanto tempo a mover um mouse, acaba ficando muito bom nisso.
Mas como eu disse, eu acho que tem algo de suspeito acontecendo também. A Twitch baniu a conta de Rylix por um único dia, presumivelmente por causa das acusações de trapaça. Só que não fez mais nada desde então, e o canal dela explodiu graças a essa situação. Então, independentemente de ela trapacear ou não, acabou saindo ilesa. Mas o que você acha disso? Já tinha ouvido falar do caso da Rylix? Acha que o gameplay dela é legítimo ou é suspeito? Me fala aí nos comentários que eu tô curioso. Quando se trata de trapaça no CSGO, dá pra afirmar com segurança que nenhum jogador jamais foi mais humilhado que Nikhil Forsaken Kumawat. Durante o torneio Extremesland Zawi Asia em 2018, Forsaken competia como parte da equipe profissional de esportes Optic India. Eles haviam se inscrito no torneio de CSGO de nível mais alto, que tinha premiação total de $100 mil. Enquanto Forsaken jogava, alguém o denunciou por atividade suspeita e um administrador foi chamado. Inicialmente, Forsaken recusou veementemente o acesso do administrador ao seu terminal, mas depois de insistirem, os administradores investigaram seu setup e descobriram um programa suspeito rodando em segundo plano. Quando apontado, Forsaken inacreditavelmente ignorou a denúncia e tentou até deletar o programa na frente de todos. Atônitos, os administradores desqualificaram Forsaken na hora e toda a equipe Optic India foi expulsa do evento. Quando finalmente conseguiram examinar o terminal de Forsaken, descobriram os embots ilegais que ele tentava desesperadamente deletar. Esses hacks facilitam a mira e são expressamente proibidos pelo CSGO, mas o pior é que eles haviam sido acessados várias vezes, o que significa que ele estava trapaceando em diversas partidas para conseguir aquele prêmio em dinheiro. Chocados com as suas ações, Forsaken recebeu uma suspensão de 5 anos da Esports Integrity Coalition. O jogador também foi expulso de sua equipe, mas na sequência extremamente constrangedora, a Optic India foi dissolvida por completo. Você não associa xadrez à trapaça, né? Sempre me pareceu um jogo mais civilizado, sem perdedores mesquinhos desesperados por atenção. Mas onde há um jogo, certamente vai ter um maluco disposto a trapacear. Nas finais do Pro Chess League de 2020, o grande mestre de xadrez Tigran Petrosian teve um desempenho arrasador. Ele derrotou vários oponentes que a comunidade considerava simplesmente melhores que ele. Uma conquista incrível, mas os espectadores que acompanharam a transmissão ao vivo logo perceberam um comportamento estranho dele. Ele costumava desviar o olhar da tela para algo em sua mesa. A explicação óbvia para muitos é que ele estava usando uma engine de xadrez para trapacear. Para quem não sabe, uma engine é um software que analisa partidas de xadrez e calcula os melhores lances possíveis para os jogadores. Um dos seus oponentes derrotados, Wesley Soul, compartilhou a suspeita de que seu adversário havia jogado de maneira desonesta na partida. Ele postou um comentário alfinetando Petrosian e o cara explodiu. Num texto que parece mais um discurso pronto, ele vociferou e delirou feito um mendigo bêbado, com pérolas como: você tava fazendo pipi de fraldas enquanto eu vencia jogadores muito mais fortes que você, pare com essa conversa fiada e a minha favorita: Deus abençoe a verdade nunca morrerá. What the hell did you just say? Acontece que ele estava certo, a verdade nunca vai morrer. O Chess.com, organizador da liga profissional, desqualificou o time de Petrosian, o Armenia Eagles. O próprio Petrosian também foi banido para sempre da liga profissional de xadrez. Bem feito. Agora, o mais engraçado é que Petrosian recebeu esse nome de um campeão icônico de xadrez, também chamado Tigran Petrosian, mas eles não têm relação alguma. O pai do trapaceiro queria criar uma lenda do xadrez e por isso roubou o nome. Parece que roubar é de família. A comunidade de NBA 2K21 é um grupo extremamente competitivo, que leva qualquer indício de trapaça muito a sério, como o jogador profissional e youtuber Chalk descobriu em 2020. Foi quando o jogador rival T-Jack criticou seu jogo e o expôs por usar um controle modificado. Alright guys, so Chalk claims that he's not using a modded controller, but what y'all don't know is he used to use it, he used to have the normal, right stick, but then he got the script. If y'all don't know what the script is, well just take a look at this. Why does his bar not move in this game? His bar does not move. Hold on. It look like Let's look at this. Why does his bar not move? When you gotta aim, bro. Look. So Chalk, what is your explanation for this? What were you doing? Se você, assim como eu, não joga NBA 2K21, provavelmente ficou boiando aqui. Então deixa eu explicar. Você pode estar pensando que um controle modificado tem alavancas e botões projetados para tornar os acionamentos mais rápidos e fáceis, mas nem sempre é assim tão óbvio. Controles como o Chrono Zen, por exemplo, podem executar softwares como embots, o que facilita muito para marcar pontos nos jogos. E isso é algo que T-Jack acusou Chalk agressivamente de fazer: o uso de embots para fazer lançamentos com a mira e o tempo perfeitos. Bro, you got caught. You're using a modded controller. Just stop lying to people. You ain't the fake king. You were at 2s at every other 2K.
I don't know why this guy. I don't know why anybody's leaving this guy. O que Jack aponta aqui é que o medidor acima da cabeça do jogador exigia 0 ajuste humano. Normalmente, ao iniciar um lançamento, você tem que corrigi-lo, e a ideia é soltar o botão bem no meio daquela área em destaque. Mas Choc não aceitou isso passivamente. Ele postou um vídeo mostrando cada botão que pressionou no controle para provar que não era trapaça. Okay? Nothing changed. You guys have seen my controller the entire time. And I'm playing uncomfortable because I gotta have my hands so high. Nothing changes, bro. Literally nothing changes. I'm shooting with X and I'm still green. What's the next one? Green. You see it, bro. Nothing's changing. You see it. O verde que ele menciona é fazer o lançamento no tempo perfeito que o medidor fica nessa cor. É bem difícil, e acertar isso sempre realmente denota alguma trapaça. Controles modificados como esse podem automatizar o processo, facilitando lançamentos precisos sem nenhuma habilidade. Vamos ver de novo. Normalmente, você tem que manter um botão pressionado para fazer um lançamento e soltar na hora certa para ter sucesso. Só que nesse caso, o aimbot está controlando o slider para parar exatamente no ponto certo, sem que ele tenha que tocar em nada. Mas essa comunidade gamer já estava em plena caça às bruxas. Apesar das provas de Choc, mais e mais acusações começaram a inundar seus chats, até que a pressão se tornou insuportável para ele e Choc desabafou ao vivo em uma de suas transmissões. And this can't even be a human being in this, bro. Every day. Every day, it's a new every day, bro. And y'all motherfuckers is so stupid that you don't see it, man. You don't see how targeted it is, bro. You don't see it, man. You don't see that these dudes sit in a group chat and comment on me every day. Embora não tenha como saber ao certo se ele estava ou não usando um controle modificado, a comunidade de NBA 2K21 parece bem dividida. E você, o que acha disso? O Choc trapaceou ou só tá tomando hate por ser muito bom no jogo? Fala pra mim aí nos comentários. Oh my god! Yes! Yes! It's over! It's over! It's finally over! Oh my... Se você acabasse de quebrar um recorde mundial de speedrun, como é que você ia reagir? Daria um grito de alegria? Ia sair comemorando? Ia gemer de maneira sensual? Já vimos vários speedruns falsificados nessa série. Agora, esse aqui é o que mais me deixa desconfortável. There it is. Epic Star entrou para a comunidade de speedrunning Jump King em junho de 2022, com recordes mundiais para 2 dos mapas personalizados mais famosos, Babe of the Realms e Babe of Ascension, e depois sumiu. Já é suspeito, né? Mas assistindo às suas partidas de novo, era difícil encontrar qualquer evidência de que foi trapaça. Tudo parecia dentro dos conformes, mas uma denúncia feita em 2024 pelo youtuber Carl Jobs revelou a verdade por trás do recorde. Carl é um especialista em speedrunning e o seu canal é dedicado principalmente a expor fraudes, e Epic Star definitivamente era uma delas. A verdade é que ele não era um bom speedrunner, mas sim um bom editor de vídeo. Ele havia emendado diferentes clips, usando suas habilidades de edição para adicionar sobreposições de texto, seu próprio cronômetro e até efeitos do jogo. E ele poderia ter se safado, se não tivesse esquecido de colocar um 0 antes do seu tempo na tela de resultados finais. Mas e como ele respondeu a essas acusações? Admitindo tudo completamente. Completed a world record for Babe of the Realms, and shortly after another world record for the Babe of Ascension, and that was crazy. But of course lately I've been exposed as a fake speedrunner. What can I say? I am. I think it's clear by day right now. Ele alegou que o motivo por trás da sua falsa speedrun era, acreditem ou não, uma pegadinha. Seu amigo era um grande fã de Jump King e ele achou que ia ser engraçado começar a jogar e logo já alcançar um recorde mundial. I was, coincidentally already playing Babe of the Realms map with a friend of mine who was way more invested into Jump King than I was, and I kind of wanted to prank him, so I chose that map, and I wanted to prank him that I got a WR, and I want to see if he believed it, and I want to see what kind of reaction would he like make. And he believed it, and he like in the Jump King speedrun community would say, yeah, it's a fluke, giant fluke, like but he believed it, and mainly the main reason was to prank him,
Beleza, mas ele não revelou isso publicamente. Ele deixou a internet acreditar que ele realmente quebrou um recorde mundial por 2 anos. Por que ele não admitiu o que fez? But I do want to say that I kind of like apologize and I do not condone what I did. I'm not specifically sorry for making the fake speedrun. I'm sorry for not admitting myself that I made a fake speedrun to the people in the Jump King speedrun community. Because my idea was to just fool people first and then let them know that it was a fake speedrun. So they wouldn't have to do all the work of finding the splices and identifying the mistakes in my run themselves. But I forgot about Jump King, I forgot about the game, and I forgot that I even did that. Ele esqueceu? Claro que ele tá mentindo. Ele nunca ia admitir se não tivesse sido pego. Ele pode alegar o quanto ele quiser que foi só uma pegadinha, mas para uma simples pegadinha até que ele se esforçou bastante. A precisão incrível dos comandos e a memória muscular necessárias para o speedrunning são extremamente difíceis de dominar. E é por isso que speedrunning de olhos vendados é ainda mais impressionante. Usando apenas pistas de áudio e a memória, os jogadores completam os jogos o mais rápido possível, sem olhar para a tela uma única vez. Considerando que a maioria das pessoas não ia conseguir nem passar do menu inicial de olhos vendados, isso é um nível de habilidade divino. Então, quando o jogador desconhecido Superfast Jellyfish transmitiu ao vivo seu speedrun de olhos vendados de Super Mario 64 em apenas 42 minutos, a comunidade de speedrunning ficou estupefata, mas não de maneira positiva. Para começar, existem apenas 3 streamers certificados que registraram seus tempos nessa categoria, variando de 24 minutos a 1 hora e 58. Isso colocaria Superfast Jellyfish em terceiro lugar, mesmo ele afirmando que só havia feito 3 speedruns de olhos vendados antes, mas comparado aos seus concorrentes, o desempenho dele era suspeito. Ele deixou os alertas de áudio ativados, o que é extremamente perturbador e pode atrapalhar o tempo de um verdadeiro speedrunner de olhos vendados. Let's go! Thank you for the follow. Inabalável, ele continuou falando sem parar, em trechos que legítimos speedrunners de olhos vendados sabem que exigem atenção cuidadosa aos detalhes de áudio. Did I check for saves? No, because I don't save the game. Esses foram grandes sinais de alerta para a comunidade de speedrunning, que acusou Superfast Jellyfish de trapacear, usando uma venda que permitia enxergar através dela. Claramente desmascarado, ele acabou confessando, ou algo tipo isso. What you may not know is that speedrun was purposely fake. It was purposely fake. E em vez de se desculpar de maneira adequada, ele tentou se safar alegando que havia falsificado a speedrun de propósito. E ainda assim ele só admitiu depois que foi exposto. Isso aí se chama trapaça, meu amigo. Boa sorte na próxima. O nome Elon Musk provoca reações extremamente fortes em muitas pessoas. Política, tecnologia, negócios, o cara se envolveu em todas as comunidades que dá pra imaginar. E sim, até no ilustre mundo dos games. Em uma entrevista com Lex Fridman, Musk afirmou que na década de 90 ele era um dos melhores jogadores de Quake do mundo. At one point I was, maybe one of the best Quake players in the world, and we came second. I was the second best person on the team, and the actual best person that we were actually winning. We were going to come first, except the best person on the team, his computer crashed halfway through the game, so we came second. But I got money for it and everything. So like basically I got skills, albeit no spring chicken these days. Me parece que o velho Elon tava mentindo. De acordo com Dennis Trashfong, o jogador número 1 de Quake do mundo, Musk definitivamente jogou Quake antigamente, mas ele mandava mal. He was okay. Hold on, Dennis. Hold on. Was Elon Musk any good? He was okay. I mean, you could be honest. No, he wasn't very good. Então, será que ele estava usando algum tipo de hack nesse suposto torneio? Será que isso sequer aconteceu? Muita gente apareceu do nada para falar que estava por lá naquela época, tanto para corroborar quanto para contestar a afirmação. Portanto, a realidade é que simplesmente não sabemos a verdade por trás dessas alegações sobre Quake. O que ouvimos de Dennis é que Musk não era um bom jogador, então é lógico presumir que ele mentiu sobre esse torneio. E sabe de uma coisa? Não seria a única vez. Em janeiro de 2025, Musk fez uma live jogando uma partida de Path of Exile 2. Ele usou um personagem de nível muito alto, mas parecia completamente perdido com os componentes principais do jogo. Ele se atrapalhou durante a transmissão, se debatendo todo e basicamente jogando que nem uma minhoca bêbada. Oh my god, that's not how you look.
Ele tentou entrar em mapas que não tinha acesso, vagou por aí com um inventário cheio de lixo e ignorou completamente itens valiosos, aparentemente sem nenhum motivo. Um leigo provavelmente não veria problema algum nisso, mas para os verdadeiros fãs do jogo ficou na cara que ele não tinha ideia do que estava fazendo. Nobody, not even people who are kind of noobs at the game do this. I don't even think Elon Musk has done the campaign, honestly. Like, just based on what I'm seeing in terms of the gameplay. Os gamers imediatamente suspeitaram que Musk havia pago alguém para upar um personagem, adquirindo todos os equipamentos e fazendo todo o trabalho pesado. E aí ele foi lá e jogou com o personagem em uma transmissão ao vivo, levando todo o crédito por essa conta poderosa. It is pretty great gear. It's could be better, but it's pretty great. My helmet is level 56. What's the helmet again? Int, lightning, and chaos resist. Okay. It's only 56, guys. Ele também foi acusado de fazer a mesma coisa em Diablo 4. O debate em torno do assunto se intensificou pelas próximas semanas, até que o youtuber Nico Rex publicou um vídeo no qual o próprio Musk falou das acusações. Nico conseguiu entrar em contato com Musk por meio de mensagens diretas e o questionou sobre a situação, quando ele levantou a questão para Musk, perguntando se ele já havia usado algum tipo de boost de nível, ou comprado equipamentos e recursos para Path of Exile 2 e Diablo 4. Musk respondeu afirmativamente com aquele emoji 100, alegando que é impossível vencer jogadores asiáticos sem isso. Na mesma frase, ele falou que nunca teve a intenção de se apropriar do trabalho de ninguém e se recusou a pedir desculpas, já que não via motivos para isso. A comunidade discordou veementemente, criticando duramente o bilionário. O vídeo de Nico foi massacrado com dislikes, já que os espectadores acreditavam que ele estava sendo muito condescendente com Musk e justificando as trapaças dele. Ele não era um campeão de Quake, não era um jogador de elite de Path of Exile e era uma fraude. E aí eu pergunto, pra quê? O que ele esperava alcançar? Por que esse cara insiste em ser visto como gamer profissional? Só posso especular que seja parte da tentativa dele de parecer um de nós. Não funcionou. A gente não pode se dar ao luxo de contratar alguém pra upar os nossos Pokémon. Alguns caras já são suspeitos desde o início. Por exemplo, o jogador de Counter-Strike Joel Homlund, desde que ele foi suspenso por 7 meses pela Comissão de Integridade de Esportes em setembro de 2023, por apostar nas suas próprias partidas. Eu tenho um mau pressentimento. Tá, eu sei, apostar é errado, mas não é como se ele estivesse trapaceando. Concordo, mas parecia só a ponta do iceberg, como se houvesse algo mais acontecendo. Bom, e eis que um ano depois isso se revelou verdade. Em 2024, Joel foi banido pelo Acros, o sistema anti-cheat terceirizado do Counter-Strike, depois que ele detectou trapaças. 30 minutos antes de a sua equipe, a BC Game, enfrentar a B8 em um torneio oficial, Joel sofreu banimento. Nossa, que vergonha. Um representante da Acros alegou que as trapaças descobertas incluíam um tipo de wall hack chamado ESP, aimbots e triggerbots. Pra quem não sabe, o triggerbot é um hack que faz a arma do jogador disparar automaticamente quando o inimigo está sob a mira. Ou seja, Joel estava usando um coquetel de trapaças que o tornaria praticamente invencível. Além disso, a Acros afirma que não havia a menor chance de ser um banimento injusto. Eles tinham certeza de que Joel aprontou alguma coisa. Em resposta, sua equipe o removeu do elenco, alegando que até que soubessem mais, ele permaneceria afastado. O próprio Joel negou as acusações, afirmando que nunca trapaceou e nem planejava fazê-lo. Ele se importava principalmente com a sua reputação e queria lutar o máximo para protegê-la. Enfim, em 2025 ele recebeu uma suspensão vitalícia da comissão. Eles confirmaram que ele havia trapaceado de propósito e, não contente com isso e com as apostas, ele decidiu tentar chantagem também. Ele admitiu a trapaça para a organização e, quando a comissão pretendia tornar isso público, ele os ameaçou com alegações fabricadas. Que cara exemplar. Eu fico feliz que esse cara foi devidamente punido pelo seu comportamento deplorável. E também porque eu tinha razão desde o começo. E sabe de quem mais eu tinha um mau pressentimento? O Xqc. Felix Xqc Langel é um dos streamers mais populares da Twitch, com mais de 8 a 12 milhões de seguidores, fazendo transmissões ao vivo várias vezes por semana, frequentemente por mais de 24 horas. Não é de se surpreender que coisas estranhas e hilárias sejam capturadas por sua câmera. Oi, sobbing? I thought it was slobbering. Mas em dezembro de 2020, ele teve que dar algumas explicações quando esse deslize aconteceu ao vivo. What the f was that?
Conseguiu ver? E se eu ampliar a quinta pasta da esquerda para a direita, você consegue ver? Pois é, temos aqui uma pasta chamada Cheats. Tudo bem que tá vazia, mas por que ele teria uma pasta com esse nome? E considerando o pânico que ele sentiu quando a janela abriu, ele não parecia exatamente inocente, mas ele tinha uma explicação na ponta da língua. And your randomizer, there's something called cheats, and those cheats are like to make the game different. Like, if you're doing a certain run, you have to use a cheat folder. Ah, então ele precisava disso para mudar a dificuldade dos seus jogos de Pokémon, né? Por mais legítimo que ele faça parecer, usar qualquer tipo de trapaço ou hack em jogos é contra as diretrizes da comunidade da Twitch. Apesar dessa prova irrefutável, a Twitch não tomou nenhuma providência, mesmo ele tendo sido pego trapaceando menos de um mês antes. Isso aconteceu quando durante o torneio de Fall Guys Twitch Rivals da GlitchCon, Excuse decidiu atacar outros jogadores que participavam desse jogo de plataforma Battle Royale. Ele os isolou praticando stream sniping e sabotou suas tentativas de vencer. Mas o pior é que ele nem se deu o trabalho de esconder que estava assistindo às transmissões dos oponentes. Com o oponente na mira, dá pra ver os olhos dele indo e vindo da transmissão do rival enquanto ele joga. Por isso ele sabe quando e onde atacar. Infelizmente para ele, o Stream Sniping viola diretamente o código de conduta da Twitch. Ele foi banido por 6 meses de futuros eventos do Twitch Rivals, obrigado a abrir mão dos seus ganhos na GlitchCon e suspenso da plataforma por 7 dias. Era melhor ter seguido no Pokémon. Espero que ele curta muito o banimento. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Por hoje chega de perdedores. Conhece alguma história que eu não falei aqui? Me conta aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.